Aleluia. Queridos, nesse momento agora, nós vamos celebrar, vamos festejar, vamos honrar o Senhor nessa manhã, porque mais um filho dessa casa está lançando um livro. Mais um testemunho, mais uma história de transformação que tem causado impacto e também edificado a vida de muitas pessoas, muitos jovens. É com grande alegria que eu queria chamar aqui o evangelista Felipe Siviero. Dê um aplauso ao Senhor. Ele vai falar um pouco do livro, um testemunho. Aleluia. Shalom, igreja. Bom dia, tudo bem? Prometo falar o mais breve possível. Não vou falar que eu vou falar o mais rápido possível, senão vocês não vão entender, que eu já falo muito rápido naturalmente. Há 2 anos a gente foi para Miami e nós encontramos um profeta de ofício. Estava eu, pastor Giovanni, apóstolo Jonathan, pastor Rodrigo e o pastor Jonathan Chimene de Santo André. E ele entregou uma palavra precisa para cada um, orações que cada um sabia no secreto, no particular. Entregou sobre o bebê do Giovanni, entregou sobre uma oração que o apóstolo tinha feito, sobre uma empresa que o pastor Rodrigo está abrindo. E para mim ele falou assim: você vai escrever um livro, e o nome desse livro vai ser Oásis no Deserto. E ele começou a entregar diversas coisas. E ele me deu um nome, só que quando ele me deu o nome, eu falei: tá, eu tenho um nome, mas o que é isso? E eu fui estudar sobre isso. Isso significa exatamente aquilo que eu vivi minha vida inteira. Oásis no deserto é quando você está passando por uma prova, por uma dificuldade, ou quando você tem um vazio gigantesco no seu peito, que ninguém mais pode te ajudar, que você não vê mais solução, que você não vê mais saída, que é só você e Deus. E aí, de repente não é você que acha Deus, mas é Deus que te encontra no meio desse deserto. Te traz sombra, te traz água, te traz refrigério, te traz bom ânimo, te traz uma direção, te traz um propósito, paternidade, falando que Ele está comigo, que Ele está com você nesse deserto. Então aqui vai relatar um pouco da minha história, aquilo que eu vivi sem Deus, aquilo que eu vivi com Deus, aquilo que nós estamos vivendo agora. Eu quero de verdade honrar a Deus. Eu não sei onde eu estaria se não fosse Ele. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. Cresci sem pai, sem estrutura familiar, um vazio gigantesco no meu peito. Tentei preencher esse vazio de todas as formas possíveis que o mundo tinha para oferecer. O vazio aumentava cada vez e cada vez mais. Até que um dia o Senhor me encontrou, Ele me achou, me deu um destino, me deu uma paternidade, me deu uma nova vida. E hoje eu estou vivendo Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pensado, imaginado, pedindo ou pensando. E eu quero declarar que Deus, no meio do seu deserto, vai ser o seu oásis, vai ser o seu refúgio, vai ser a sua fortaleza. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você tem pensado, pedindo ou imaginando. Eu quero honrar muito ao Senhor, quero honrar muito a Deus. Eu honro muito a vida do meu pastor e da minha pastora. Quantos e quantos discipulados que nós fizemos. Sem brincadeira, eu fazia discipulado uma vez por mês no meu primeiro ano. Era discipulado de madrugada, discipulado depois de viagem de Natal. Quantos discipulados? Primeiro ano, eu e a Thaís, a gente deu muito trabalho para ele, continua dando, mas eu quero honrar de verdade a mesa, o discipulado deles. Mas eu não posso deixar de honrar a Thaís, a minha esposa. Ela me encontrou quando eu era um perverso. Muitas vezes ela achou mensagem no meu celular. Nem era para ela ter acreditado em mim. No começo, quando ela começou a namorar comigo, as pessoas falavam: larga ele não presta. E é verdade, eu não prestava mesmo. Tinha prazer em fazer coisas que a magoavam. Eu nem sei por que ela ficou comigo. Em 2 anos de namoro, ela foi comemorar todo feliz. E eu comecei a chorar, falando: eu quero separar, eu não quero ficar com você, porque eu nunca tive o desejo de casar, eu nunca tive desejo de ser pai, eu nunca tive desejo de construir uma família, porque eu não tive uma família, não tive um exemplo de uma família. Então quero honrar você, tá? Obrigado por ter acreditado em mim, ter confiado em mim. Obrigado por ter me escolhido. E obrigado por ter sido a minha bússola no meio desse deserto, ter me levado a Deus. Ela me levou a Deus sem ministrar, sem falar uma palavra. Ela nunca me chamou para ir para a igreja.
mas há uma frase que eu carrego comigo que é: prega a todo tempo, se necessário, abra sua boca. Ela pregava ao Senhor sem abrir a boca, e mesmo eu não merecendo perdão, mesmo eu não merecendo nada, ela continuava acreditando em mim, continuou, sabe, me direcionando ao Senhor, até que um dia Deus achou esse vazio, Ele preencheu esse vazio, Ele tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história. Gente, não tive estudo, não sei nem falar direito, erro muito, às vezes vou conversar algumas coisas, estou aprendendo a falar, não tive faculdade, não tive nada, mas sabe o que o Senhor faz? 1 Coríntios 1:27, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias, escolhe os pequenos, desprezíveis, que não são, para aniquilar os que são, para que a honra e para que a glória seja dada a Ele. Queridos, eu quero te falar que esse foi o meu primeiro livro que eu estou escrevendo, e eu fiz uma promessa para mim mesmo, que todo ano eu vou lançar um livro. Todo ano eu vou lançar um livro para que esse livro possa alcançar outras pessoas, não somente aqui em São Paulo, não somente aqui em Brasil, mas fora do país, mas em outras nações, porque Deus é um Deus de impossível. Deus é um Deus que Ele pega o seu deserto e Ele faz rios no ermo, um caminho novo, Ele faz algo novo. Então quero te falar que se você está passando um deserto, se você está passando uma luta, uma dificuldade, é nesse momento que o Senhor Ele vai te encontrar, que o Senhor Ele vai te ajudar, que o Senhor Ele vai virar o seu cativeiro, vai virar o seu deserto, e nós vamos desfrutar da bondade de Deus, amém? Então espero que esse livro possa te levar ao Espírito Santo, possa te levar à presença, possa te levar de alguma forma a Ele. Você não está sozinho nesse deserto, até no silêncio, quando parece que Deus não está falando, Deus Ele está nos conduzindo para mais perto e para mais próximo dEle, amém? Então quero agradecer de verdade por essa casa, pelos meus irmãos de discipulado, por cada pessoa. Teve um rapaz, ele não sabe, ele está aqui, o Felipão, eu estava numa mentoria com ele, ele virou para mim e falou: cara, você tem que escrever um livro, escreve um livro, e mal sabia ele que eu já estava escrevendo. O apóstolo falou, outras pessoas falaram. Eu nunca tive o desejo de escrever um livro, nunca quis fazer isso, mas se o Senhor Ele é o Deus da nossa vida, se o Senhor Ele é o Deus da nossa história, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, é muito melhor do que a minha, do que a sua. Talvez você não tenha um desejo de escrever um livro, talvez você não tenha o desejo de viver o propósito, mas se o Senhor te encontrou, eu quero declarar que Ele vai fazer Efésios 3:20 na sua vida. Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem imaginado, muito mais do que você tem pensado, porque Deus é poderoso para fazer, amém? Então eu quero honrar o Senhor, eu quero honrar essa casa, eu quero honrar os meus líderes, e eu sei que é só o começo do que Deus vai fazer na nossa vida. Eu sei que eu fui um dos primeiros filhos espirituais a escrever. Logo, logo é o pastor Lucas, o evangelista Eric, o evangelista Vinícius. Logo, logo é você. O que te impede de você pegar e escrever o seu livro? Eu estou aqui para te incentivar. O que te impede de você sentar, falar com Deus, conversar com Ele e você escrever o seu livro? Pessoas precisam conhecer o nosso testemunho, ver aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E eu sei que o nosso testemunho vai alcançar outras pessoas. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode vir alguma coisa boa da zona leste de São Paulo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu já ouvi isso em algum lugar. Pode. Deus nos disse alguns anos atrás que Ele levantaria desse grupo, dessa equipe de meninos que entraram nesse lugar como meninos, e eles se levantariam em grandes homens de Deus. Deus os levantaria como empresários, como grandes profissionais na sua área, como escritores. Não ouvi nenhum aleluia, porque você não sabe qual é o preço para escrever um livro. Mas quando você entende isso, você começa a celebrar, porque essa é uma das grandes, maiores conquistas que um homem pode ter. Deixar a sua história registrada, para que essa história possa impactar a vida de pessoas das próximas gerações. Deus tem feito isso nesse lugar. O testemunho do Felipe é um testemunho muito poderoso, uma história de superação. Ele colocou aqui dentro de 150 páginas, 160 páginas. Me pediu para fazer o prefácio, e com muita alegria nós fizemos o prefácio desse livro. Oásis no deserto, de uma vida sem direção
a revelação de identidade, paternidade e propósito. Acho que foi nesse mês ainda, lançamos o livro do Sergião, não é isso? Um livro que está impactando muita gente. No primeiro lançamento já esgotou, acabou, ele teve que pedir para imprimir mais. As pessoas no bairro que viram ele como um craqueiro, como um dependente químico durante a vida inteira, na verdade na sua maior idade, começaram a perguntar: como que foi isso? Como que você lançou um livro? Ele começou só a testemunhar o que Deus fez na vida dele, como Deus mudou a história. Então pedindo para comprar o livro dele no bairro. Aleluia. Deus continua transformando. O evangelho é poder para transformar a vida do ser humano. Aleluia. Então, você não pode ir embora hoje sem adquirir esse exemplar. Amém? Talvez você tenha um filho que está perdido. Talvez você tenha um parente que está perdido. Alguém que também nasceu em um lar disfuncional, sem paternidade, sem direção, sem referência, e tem tentado buscar essa referência lá fora, tem tentado preencher esse vazio com prostituição, com vícios, drogas, bebidas e tantas outras coisas. Esse é um ótimo presente para você entregar para essa pessoa. Amém? Então, faça isso, seja uma ferramenta de Deus. Compre o livro ali, o valor de R$ 49,99. E o evangelista Felipe também fez algo muito lindo nesse lançamento. Todo o recurso da venda desse livro vai ser destinado à obra missionária lá da IAP Maniçoba, da nossa base missionária. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. Então, lá no final, na livraria, os livros estão ali, você pode adquirir o seu. Ele vai estar ali assinando, amém? Tirando foto. E cuidado que ele é muito famoso. Seu Instagram vai bombar, hein? Amém? Você está feliz? Você está feliz? Esse é o quarto livro que a nossa editora lança, a editora Mais do Reino. Mas tem muita surpresa ainda esse ano. Tem mais filhos dessa casa que vão lançar livros ainda esse ano. Já está no forno já. Amém? Então se prepare. Você, pastor, eu tenho uma história de superação, eu tenho um testemunho para contar e eu quero colocar isso num livro. Primeira coisa que eu vou analisar, se a história que você está contando tem a ver com a vida que você está vivendo. Alguém aí comigo? É isso mesmo? Confirma? Então nós vamos ter o prazer de também publicar, lançar o seu livro. Amém? Se coloca de pé, por favor. Nós já fomos tremendamente ministrados nessa manhã. Quantos foram tremendamente ministrados nessa manhã? Através da adoração, através da ministração da adoração, através dessa palavra de princípios, através do testemunho do evangelista Felipe, nós já estamos sendo tremendamente ministrados. Mas eu creio que Deus ainda tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Você crê? Então feche os teus olhos nessa hora, comece a falar com o Senhor. Comece a clamar por mais da presença dEle. Peça para o Espírito Santo trazer a revelação da palavra, a direção da palavra. Peça para Ele te ministrar nessa hora. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós clamamos por Ti nessa manhã. Espírito da verdade, nós honramos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente, ao ser lançada, venha frutificar e dar frutos a 30, 60, 100 por um.
como diz a tua palavra. Nós declaramos agora, na autoridade do reino e no poder que há no nome de Jesus, que toda mente que entrou com algum tipo de embaraço, seja livre agora no poder que há no nome de Jesus. Declaramos que toda fortaleza na mente é destruída nessa manhã, através do poder da tua palavra. Espírito Santo, nos revela, Senhor, a tua vontade, nos revela o teu querer, ministra o nosso espírito, ministra o nosso coração, e renova, transforma o nosso entendimento, para que possamos experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Presença é o meu prazer, tua presença, tua presença. Tua presença é o meu prazer, 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 Senhor. No santo do santo, teus olhos, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Declaramos, Jesus, que tudo aqui é para o louvor da tua glória. Presença é o Não há ninguém meu maior prazer, ou melhor do que o só Senhor. tua graça me É o basta, seu trono de tua adoração presença. que está entronizado sobre nós. Receba, Senhor, a nossa vida nesse lugar, para a tua glória, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, queridos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante a mão assim, você que está aqui conosco pela primeira vez. Que bênção, tem gente ali, aqui, ali. Glória a Deus, que bênção. Está no seu lugar, por favor. Fique à vontade. Queridos, que final de semana incrível. Há um mistério no ministério da IAP Kids. Eles transformam ambientes. Espiritualmente e fisicamente. Sexta-feira nós chegamos aqui e nós estávamos em um outro ambiente. Literalmente a igreja foi totalmente transformada. Não foi só uma conferência, queridos. Foi um ato profético. Aleluia. Foi de fato uma ativação profética para os nossos filhos, para a nossa família, para essa próxima geração. Foi um tempo muito poderoso. Muita gente trabalhando em prol dessa conferência, para essa conferência ser realizada. E não só espiritualmente vivemos o impacto, né, mas foi um espetáculo, gente. É sério. A pastora Bia, ela entrou no teto, não foi? Não, é outro nível. O Iapinho, quem viu o Iapinho? Quem viu o Iapinho? Vai ter um mascote agora da IAP Kids. O Iapinho aqui, antes ele estava só em vídeo, agora está de forma presencial. Entrou com a pastora Bia também, veio de lá, né? Pulou de paraquedas. Então, o Daniel ontem, antes de dormir, estava, pai, o Iapinho. E eu tentando entender o que ele estava falando, ele estava falando do Iapinho, que pulou de paraquedas, entrou na igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa equipe maravilhosa. Aleluia. Todos os voluntários, voluntárias, todos os obreiros, todos que participaram de alguma forma
fizeram com que essa conferência acontecesse. Nós celebramos a vida de vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eles não param de trabalhar, né? Eles estão lá agora com as crianças. Esse é um dos ministérios que, de fato, se mantém todo momento em movimento. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Eu quero aqui, em poucos minutos, finalizar uma palavra que começamos no domingo passado pela manhã, se eu não me engano. Eu lembro que não conseguimos concluir. E Deus, Ele tem os seus meios, Ele tem a sua maneira de falar conosco. Eu creio que nessa manhã não será diferente. Amém? Você já deu um sorriso para essa pessoa que está do seu lado hoje? Assim, isso. Mostra a dentadura para ele. Isso. Isso. Diga, você é uma bênção. Que bom que você veio. Deus vai te pegar aqui hoje. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, é ou não é, gente? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 10. Diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Quantos aqui já passaram por algum tipo de perseguição? Levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Então agora, olhe para esse irmão do lado e diga assim: você é um bem-aventurado. Você está no caminho certo. Você é bem-aventurado. Aleluia. Nós compartilhamos uma palavra com o tema, o motor da expansão. Eu testemunhei como essa palavra foi gerada, como Deus nos entregou. Estávamos vindo da Nigéria, 7 horas, em um dos voos, que durou 7 horas. O Espírito Santo não me deixou dormir falando sobre essa ministração e tantas outras coisas que o Senhor nos entregou nesse voo. Estamos agora trazendo direção para a igreja. Inclusive, amanhã temos a ceia de oficiais. Essa é a ceia mais importante dessa casa e desse ministério. A última ceia, nós entramos debaixo de um mover tão poderoso de quebrantamento. Uma nuvem tomou esse lugar e fomos direcionados para avançar durante alguns dias, mediante aquilo que o Senhor tinha para nós, e chegamos até aqui. E agora vamos também, amanhã, ter mais uma ceia de oficiais com todos os líderes de célula e com todos aqueles que trabalham e servem em algum ministério dessa casa. Amém? Quantos que estão aqui já estão servindo em algum ministério? Levante a mão. Você que está aqui, está servindo voluntários, obreiros, social, evangelismo. Glória a Deus. Líderes de célula, vocês não estão servindo nada? Aleluia. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Então amanhã nós estamos juntos aqui de novo. Amém? Glória a Deus, vai ser um tempo precioso. Escute. Nós precisamos compreender algo importante. Todo cristão começa a viver uma vida com Deus e não entende por quê. Parece que no primeiro momento só dá certo aquilo que Deus faz do lado de dentro, né? Nós chegamos cheios de problemas, chegamos cheios de dores, nós chegamos atribulados, ansiosos, ou com crise de ansiedade, com crise de identidade, e com tantos problemas emocionais internos, mas quando recebemos Jesus, e recebemos o toque da presença do Espírito Santo, Ele começa a morar em nós, habitar em nós, Ele começa a nos transformar de dentro para fora, é ou não é, gente? Não é poderoso? Tem pessoas que se perguntam, como foi a sua experiência com o Espírito Santo? A sua primeira experiência com a presença do Espírito Santo foi linda, foi maravilhosa, foi poderosa, mas me explica, não tem como explicar, eu não consigo explicar, eu só sei que é inexplicável. Porque ele começa a trabalhar do lado de dentro, é experimentar da coplenitude de Deus. Nos transforma, nos alinha. O que nós não entendemos é que muitas vezes
essa transformação interna vai mudar os nossos comportamentos, vai transformar nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa linguagem, a nossa perspectiva, a nossa ótica, e logo vamos começar a viver o propósito que Deus projetou para nós, na nossa identidade. E isso muitas vezes vai causar um espanto na vida daqueles que nos viram a vida inteira seguindo o mesmo padrão. Isso talvez vai chocar a tua família, vai chocar a tua parentela, vai chocar os teus amigos que cresceram com você, vai chocar as pessoas do seu trabalho. E aí muitas vezes, esse posicionamento de alguém que está sendo transformado, eu não estou falando de forma religiosa, eu não estou falando de sendo aquele religioso chato, sabe, gente? Que tem crente chato que só Deus para aguentar ele, aleluia. Diga assim, ainda bem que não tem ninguém assim, nesse lugar, amém? Eu estou dizendo pessoas que naturalmente começam a viver uma transformação, e logo começam a viver algum tipo de perseguição. E a perseguição, ela não é a prova da ausência de Deus. Muitas vezes, na verdade, ela está evidenciando a presença de Deus mediante aos processos para continuarmos firmes em direção ao propósito. Não tem como descobrirmos a dependência que nós precisamos ter ou temos de Deus sem passar por processos, sem passar por perseguições. Alguém aí comigo? Então você vai ver, provavelmente, nos tempos mais difíceis da tua vida, foi os tempos que você mais clamou a Deus. Eu posso clamar, eu acredito. Não, mas foi em que momento? No momento que você estava quase naufragando. No momento que estava tudo difícil. No momento que você não tinha ninguém para te ajudar. Então, nesses momentos de provações, de processos, e de desertos, e de perseguições, são momentos onde nós descobrimos a nossa total dependência de Deus. Alguém aí comigo? O que nós não entendemos é que Jesus não disse que nossa vida seria 1000 maravilhas. Jesus não disse, vocês vão viver uma vida tranquila, em paz em todo momento. Jesus não nos prometeu essa vida que alguns estão desenhando aí fora. Um evangelho light, um evangelho sem cruz, um evangelho que não confronta pecado, não confronta o mau caratismo, um evangelho que aceita tudo e aceita todos. Ei, escute, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo e o meu fardo é suave e leve. Ei, essa igreja está com as portas abertas há 8 anos. E nós estamos vendo milhares de pessoas sendo transformadas. Mas nem todas as pessoas que passaram por aquela porta foram transformadas. Só foram transformadas aquelas que entenderam que era necessário aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Para aquele que entende, o evangelho recebe a todos, o evangelho recebe todo mundo, mas ele não quer que eu e você permanecemos da mesma forma. O evangelho é poder para transformar a vida do ser humano. O evangelho é poder para transformar caráter. O evangelho tem poder para restaurar casamento. O evangelho tem poder para transformar um homem sem pai, sem família, um homem perverso, um homem sem sonho, tem poder de levantar como pai de família, como empresário, como escritor. Esse é o evangelho que nós acreditamos. Ele é poder para transformar, ele é poder para salvar. Alguém foi transformado por esse evangelho aqui, alguém foi tocado por ele aqui. A minha pergunta é, você que está sendo transformado e foi transformado pelo poder do evangelho do reino de Deus, tem perseguição ou não tem, queridos? Precisa existir a perseguição. Jesus não disse que nós não teríamos, pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Ai. Ele não disse que nós não passaremos por perseguições no deserto, mas ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, pastor, estou passando o maior deserto, ei, todo mundo me perseguindo, pastor, uma luta brava. Ei, Jesus está com você. Pastor, estou no melhor momento da minha vida. Ei, não se esqueça, Jesus está com você. Ele disse: todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém aí comigo? Primeiro nível de perseguição, compartilhei no domingo passado. Você que quer receber completo esse entendimento, vai lá para o canal do YouTube, IAP Vila Matilde, e digite lá o motor da expansão. Porque agora entramos no motor da expansão, parte 2. Alguém diga amém? Esse negócio é melhor que Netflix. Ai. Me explica por quê? Porque Netflix a gente assiste, e algumas séries a gente até se emociona. A gente até fica impactado com o roteiro, com a estrutura, né, com a produção. Mas aqui, enquanto eu recebo a palavra, não é só isso. A palavra ela vai transformando e renovando a minha mente. Fora quando começa a acontecer algo dentro de nós, que o Espírito Santo começa a ativar, começa a transformar, a gente começa a levantar do lugar, começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia, começa a reagir, porque a palavra é viva, a palavra é vida, aleluia. Então hoje entramos na parte 2. A primeira ministração, falamos sobre a perseguição que passa a existir por causa das nossas atitudes erradas. Alguém aí? Alguém aí? Me dá um modelo, pastor, do que os cristãos vivem de perseguição por causa das suas atitudes erradas. Escute, 80% das pessoas que estão buscando a Deus para ter uma transformação material, financeira. E só estão buscando a Deus para ter uma mudança material e financeira porque não tiveram o conhecimento certo sobre como administrar as riquezas injustas, que são as coisas terrenas, como administrar o seu tempo, como administrar e gerenciar as suas emoções, como gerenciar recursos. Talvez seguiram debaixo de um padrão, de um sistema que foi implantado na educação do Brasil, na cultura da nossa nação, uma mentalidade limitada, uma mentalidade escassa. A grande maioria das pessoas estão debaixo dessa influência. Por isso que, como igreja do reino, nós entendemos que o nosso papel é influenciar em todas as esferas da sociedade. Alguém aí comigo? Deus vai te introduzir, meu irmão, no monte da família. Deus vai te introduzir no monte da religião. Deus vai te usar no monte da educação. Deus vai te usar no monte da mídia. Deus vai te usar no monte da cultura. Deus vai te usar no monte dos negócios. Deus vai te usar no monte das artes. Deus vai te usar no monte da educação, para romper todo o sistema escravo, todo o sistema mentiroso, todo o sistema escasso, perverso. Nós precisamos compreender isso. A grande maioria, ei, escute, vai fazer agora 18 anos cuidando de gente. Eu voltei para Jesus durante alguns dias da semana. Na outra semana eu já estava pregando o evangelho e ganhando vidas para Jesus. Em 2 meses eu já tinha ganhado mais de 60 jovens. Em 4 meses me ungiram a obreiro, em 6 meses me colocaram como líder de jovens. E eu falava: é nós, mano. Alguém aí comigo? Eu usava um bom staff. A meia por dentro da calça. Ou a calça por dentro da meia. Eu ainda estava meio tchum-tchá ainda. Já estava liderando os jovens. Ei, e eu posso te afirmar que a falta de estrutura, no que se diz respeito à educação financeira, a gestão emocional e gestão do tempo, tem levado muitos filhos de Deus a viverem endividados, a viverem presos em problemas financeiros. Então, se eu posso, de fato, usar como exemplo um modelo de perseguição que nós entramos por causa das nossas atitudes, eu posso falar sobre dívidas e problemas financeiros. Mas chacoalha 2 pessoas, diga assim: vai passar. Vai passar. E quando vai passar?
Quando nós aprendemos. Alguém aí comigo? Quando nós entendemos, recebemos o conhecimento da palavra e praticamos ela de forma correta. Ok? Então existem pessoas que estão vivendo perseguições. Ai, pastor, mas estão me perseguindo. Por quê? Porque pegou o cartão do irmão e não pagou. Pegou dinheiro emprestado com a sogra e não pagou, meu irmão. Você jogou pedra na cruz. Porque a sogra vai dizer o tempo inteiro: eu disse para você não casar com ele. Falei, ele sujou o nome dele, sujou o teu nome e agora vai sujar o meu. Alguém aí comigo? Tem pessoas que elas... Por que a maioria dos cristãos entram nesse negócio de ser perseguido por dívidas, por atitudes erradas? Porque além de não termos essa educação financeira, sabe, entender de gestão, nós ainda depositamos na conta de Deus. Não, eu vou pegar emprestado, pastores. É ou não é? É assim ou não é, pastor? Eu vou, e Deus proverá. Deus proverá. É ou não é, gente? Ou nós entramos em negócios, investimos em negócios e dizemos, é de Deus. Foi Deus que falou. E Deus está dizendo, cara, primeiro aprende a gerenciar a sua vida. Alguém aí comigo? Tem pessoas que pensam, eu vou mudar de país e minha vida vai melhorar. Meu irmão, a bênção não está na terra. A bênção está dentro de nós. Quando nós entendemos isso e começamos de fato a cuidar daquilo que Deus nos deu de mais valioso, o que Deus nos deu de mais valioso? A vida. Quando nós aprendemos a cuidar da nossa vida, quando nós paramos de ficar seguindo a Anitta e querendo ver o que ela está fazendo, Virgínia querendo ver o que ela está fazendo, sabe, sendo modulado por referências que não nos agradam em nada, não serve para nada de nada. Parece que quem segue e fica acompanhando essas pessoas vive na vida do nada, na casa do nada, não tem conteúdo de nada, não tem projeto de nada. Quando nós paramos e começamos de fato a olhar para dentro de nós, entendemos o valor que nós temos diante de Deus, e começamos a valorizar o nosso tempo, a valorizar a nossa vida, a cuidar da nossa saúde, a valorizar quem nos ama, a valorizar a nossa família, eu começo de fato a exalar a bênção que Deus colocou dentro de mim. Sê tu uma bênção. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, por favor, seja profeta nessa manhã, chacoalhe alguém e diga, sê tu uma bênção. Não corra atrás das bênçãos, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Prático. E esse é o meu anseio. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Fecham a cara. Eu sei que alguém te feriu. Sei que alguém te decepcionou. Eu sei que talvez o inimigo tenha dito que é impossível você se tornar uma bênção. É impossível você ser essa bênção. Mas eu estou aqui para te dizer que não há nada impossível para Deus. E eu estou aqui para te dizer que você é a riqueza eterna de Deus. Escute, você é muito valioso. Você tem um valor inestimável. Porque o Senhor sabe que você é projeto dele para essa geração. Essa bênção está dentro de você. Nós temos o DNA divino. Nós temos a assinatura de Deus. Nós somos a obra-prima dele. Ai, 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 ai.
O diabo não quer que, de fato, a gente tenha a consciência correta disso. E nós temos esse valor. Eu estava pregando em um congresso de jovens, querido. E foi poderoso o que Deus fez no final. Mas eu saí de lá angustiado. Eu saí de lá perplexo com o que eu vi. Os nossos jovens chegaram tudo, foram de van, foram de carro, chegaram e sentaram tudo no lado direito aqui. Ocuparam todo o espaço da igreja, do lado direito. E do outro lado tinha umas 5 igrejas para ocupar aquele mesmo espaço que os jovens da nossa igreja ocuparam. Mas eu não falo isso referente a números. Eu falo referente àquilo que eu discerni espiritualmente. Enquanto eu estava pregando, desse lado, os nossos jovens, eles estavam sedendo, orando em línguas, recebendo a palavra, arrancando a palavra, meu irmão. E desse lado, os outros jovens, meu irmão, eu não consigo nem descrever como os jovens estavam. Sabe, eu via jovens que a alma estava gritando por Deus. Sabe, jovens que estão tendo a sua identidade, sabe, deturpada. Nós estamos debaixo de uma graça tão linda, queridos. De uma graça tão poderosa de Deus. Que eu chego a dizer, parece que nós estamos dentro de uma bolha. Eu não preciso pedir para minha filha ler a Bíblia. Eu abro o quarto dela, ela está lendo a Bíblia, fazendo anotação, lendo o livro. Ontem eu comecei a orar de noite para dormir, o Daniel falou assim, não papai, não é assim. Não tá bom, filho. Ora, papai do céu, repete comigo. Começou a me ensinar a orar. Escute, eu estava ministrando, foi notório isso, parecia que os jovens desse lado estavam na sexta-feira do encontro. Quem já foi para o encontro sabe o que eu estou falando. Sexta-feira, saída de encontro, chegada de encontro, sexta-feira. Gente amargurada, gente cativa, gente depressiva, gente com vários problemas emocionais e espirituais desse lado. Jovens, estou falando adolescentes e jovens. E desse lado parecia que eu estava diante do encontro já no domingo. O que eu estou querendo dizer é que o diabo, ele é estrategista. Ele não começa a defraudar a identidade do ser humano na sua fase adulta. Ele começa a defraudar desde a infância. Se nós não passarmos o entendimento correto do valor que os nossos filhos têm, não pelos resultados que eles produzem, mas por quem eles são. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a buscar a presença de Deus, o Netflix vai discipular os nossos filhos. Os YouTubers vão discipular os nossos filhos. Eu quero dizer, queridos, que você tem muito valor, mas os seus filhos são herança do Senhor. Cuide e zele, porque o inimigo, ele está atacando as crianças, ele está atacando os adolescentes. No final foi um mover do céu. A glória tomou, o céu rasgou, o Eric não parou, o pastor da igreja chapou, e eu só me diverti. E aí eu vi os jovens daqui vindo para cá. Escute, eu vi uma menina, ela estava tão depressiva, que eu passei do lado dela e eu tive receio de entregar uma palavra para ela. Aí eu tô lá subindo no altar de novo e daqui a pouco eu vejo uma jovem que saiu daqui e vou entregar a palavra para ela e ela chorando. Queridos, essa próxima geração vai ser mais ousada do que nós. Essa próxima geração vai ser mais violenta no reino do que nós. Escute, essa geração vai buscar mais a Deus, vai causar um impacto, a transformação de uma forma poderosa, como influência do reino, mais do que nós. Então, independente do que você passou, independente do que você viveu, você tem valor, independente das perseguições,
que você está sofrendo, que foram por causa das suas atitudes. Eu dei um exemplo de Sansão. Sansão nasceu com um propósito de ser nazireu, juiz, para julgar os filisteus. Ele andou perigosamente, ele desobedeceu, ele quebrou a aliança com Deus. E com isso, nós sabemos que ele perdeu as forças que Deus tinha entregado para ele. Por quê? Porque ele acreditou que ele poderia andar perigosamente, porque ele venceria qualquer um inimigo com a força que ele tinha. Esse é o problema. Às vezes nós começamos a viver em Deus, começamos a avançar e a crescer em Deus, e começamos a depositar a confiança na nossa força, começamos a depositar a confiança nos nossos recursos, começamos a colocar confiança na nossa expertise, começamos a colocar a força nos nossos contatos, colocamos a força no nosso negócio, na nossa carreira profissional. Ei, tudo que nós estamos vivendo por causa de uma aliança. A aliança que fizemos com Deus. A aliança que nós temos direito de viver, que Abraão fez com Deus, e por intermédio de Jesus, eu e você, a nossa casa é bendita, benditas serão as famílias, todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo de aliança, então por favor não quebre a tua aliança com Deus, não vire as costas para Deus, não confie mais nas coisas, não confie mais na força do teu braço, não confie mais no recurso, não confie mais na sua rede de contato do que nele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sentei com o Felipe agora, nós almoçamos, ele falou: pai, eu estou debaixo de uma guerra violenta, só pancada. Eu falei: você está pensando o quê, meu filho? Você tem noção de que você vai lançar um livro? Você acha que o inferno está feliz? Você acha que o diabo está contente? Ele vai fazer de tudo para querer sabotar a tua colheita, para roubar a tua alegria. Então levanta a cabeça, estufa o peito, cara de leão, e vamos para cima, vamos ser influência do reino. Eu quero é que o diabo vá se lascar no inferno, nós vamos continuar avançando. A perseguição vem para isso, a perseguição vem para acelerar o propósito, a perseguição vem para nos empurrar para o propósito. Mas a perseguição é por estar fazendo algo para Deus. Aí tem a perseguição que Sansão entrou por causa das atitudes dele. E agora, pastor? E agora o conselho é: aprenda com os erros. Se posicione de forma correta. Não cometa mais os mesmos erros. E você vai ver que com o tempo vai ficar tudo bem. Ai, 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 ai. Alguém comigo? Chacoalha duas pessoas e diga assim: a sua vida é muito mais preciosa do que ouro, do que prata, do que bronze, do que toda a riqueza dessa terra. A sua vida tem um valor inestimável. Ei, pastor, estou cheio de dívida. Ei, a tua vida vale mais. Alguém aí comigo? Alguém aí comigo? Alguém aí comigo? Pastor, você não tem ideia, eu já acordo debaixo de pressão. Ei, calma, tua presença vale mais. Como Sansão, mesmo vivendo tudo isso, conseguiu cumprir o seu propósito? Ai, 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 ai. Sansão errando dessa forma, no final, ele viveu o que nasceu para viver. Você tem noção disso? Que mesmo vivendo perseguições, sendo afligido pelos filisteus, por ele ter reconhecido que errou, que tinha errado, e se arrepender por isso, ele viveu o propósito. Ele nasceu para julgar os filisteus. A Bíblia diz que na sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Número 1, diga comigo: perseguições, por causa das minhas atitudes erradas. O nome do Senhor será glorificado no final. Quando eu reconheço que errei. Sabe, pastor João, que tem uma coisa assim que as pessoas não entendem. Algumas pessoas erram e elas só se assentam em mesas e essas pessoas vão apoiar os seus erros. E é por isso que muitas vezes ela não muda.
E aí tem o mesmo erro lá na frente, a mesma consequência. Por quê? Porque ela errou, Deus deu graça, Deus perdoa, só que ela volta a se sentar numa mesa que a pessoa, ela apoia o erro. Ela diz que não tem problema nenhum, é normal, todo mundo vive assim, todo mundo faz isso, é da vida. Escute, eu errei, atraí perseguição, me arrependi, fui perdoado, e agora? Eu preciso andar com pessoas que não vão mais, sabe, me influenciar a cometer esses erros novamente. Alguém aí comigo? Você quer saber quem são os amigos de verdade? Os amigos de verdade são aqueles que eles fazem questão de revelar um potencial que há dentro de você que nem você sabia que existia. Ai, 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 ai. Eu já sentei com pessoas no gabinete, ele é um mau caráter, ele é isso, e aí ela é uma narja, aleluia, é uma sucuri, é uma cobra essa mulher, e eu deixar eles falar, brigar, e olhar para ele e falar assim, cara, você é o melhor marido que a sua esposa poderia ter, você é o melhor pai que os seus filhos poderiam ter. Você é a melhor esposa que o seu marido poderia ter. Você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Como isso, depois de ficar sabendo de tanto erro? Porque, na verdade, Deus só te deu uma família. Deus só te deu um casamento. Porque sabe que existe uma melhor versão sua que está aí dentro e vai ser revelada no teu casamento, na tua família, para cuidar com os seus filhos. Alguém aí comigo? Escute, há uma versão sua, o melhor marido, que está talvez aí escondido ainda. E Deus vai revelar o nível que você vai obedecer na palavra, viver na palavra. Há um pai incrível. Então, os verdadeiros amigos são aqueles que não estão olhando para os erros, mas revelam o potencial que há dentro. Eu acredito em você. Mas também não é porque eles não olham para os erros, eles estão olhando para aquilo que está dentro, que eles vão concordar com os erros. Porque o discipulado funciona assim. Há um potencial aí dentro, você vai viver, você não vai mais andar dessa forma. Você vai viver a sua melhor versão em Deus. Porém, filho, isso que você fez não é certo. Esse comportamento não pode existir mais. Esse tipo de linguagem precisa de mudar. Esse sentimento foi ocasionado por causa de uma frustração lá na base. O Senhor quer te curar. Lembrei do reencontro agora. Sabe, o Senhor quer te curar dos traumas familiares, dos traumas sentimentais. O Senhor quer te curar dessa baixa autoestima. O Senhor quer te curar para a sua melhor versão ser revelada. Então se assente nas mesas de pessoas que vão te direcionar e que vão também, como verdadeiros amigos, corrigir o seu erro. Eu digo que toda pessoa que vem aqui para fazer uma... Como que fala? Como que faz as pessoas que vêm fazer o teste aqui? Audição, que canta mal pra dedéu. Alguém aí comigo? Adorar é uma coisa, cantar é outra. Cantar eu canto pra dedéu. No chuveiro então, no carro então, aleluia. Mas, ou quer dizer, adorar eu adoro em qualquer lugar, cantar é uma outra coisa. Não basta só ter a essência de um adorador. Você está vivendo algo, é um ministério, você precisa se aperfeiçoar nisso. Aí a pessoa vem aqui e canta mal para dedéu. Pastor, o que você identifica nessa pessoa? Que ela é sem noção? Que ela não entende nada de música? Não. Primeira coisa que eu identifico, ela não tem amigos. E os amigos que ela tem são traíra. Porque aí ele incentiva, fala, vai lá, e fica só esperando o corte.
Fica só esperando virar GIF. Amigos de verdade, vai dar o direcionamento correto. Não, querido, tu tem que fazer mais aula, nem vai agora. Não, querido, o seu ministério não é esse, por favor. Vai evangelizar, vai pregar, vai fazer outra coisa, mas cantar não. Alguém comigo? Eu sou rodeado de amigos, queridos. A grande maioria, quando eu desço daqui, alguém fala, pastor, para de cantar. Aleluia. Escute, se nós queremos de fato que a perseguição que passou a existir por causa dos nossos erros glorifiquem a Deus no final, e com tudo isso a gente cumpre o nosso propósito, precisamos reconhecer, nos arrepender, confessar, ser perdoado e sentar nas mesas corretas. Pode falar uma coisa? A história de Sansão revela isso. No final, Deus foi com ele e ele cumpriu o seu propósito. Segundo nível de perseguição que nós enfrentamos, é uma perseguição que nos leva a viver o sobrenatural. É uma perseguição que sem ela, nós não viveríamos o sobrenatural. É uma perseguição que sem ela, nós não experimentaríamos de milagres. Alguém aí comigo? Alguém aí comigo? Que perseguição é essa? A perseguição que nós vemos na vida de Moisés, do povo de Deus, ao sair do Egito. Ei. Agora nós vemos Deus enviar as 10 pragas, revela a sua soberania, ele revela que ele é Deus acima dos 10 deuses que o Egito cultuava, ele revela que ele é Deus. O povo sai do Egito com ouro, prata, bronze, com o 13º, rescisão, férias de 400 anos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Alguém aí comigo? Ele sai e agora está diante do Mar Vermelho. Está em Pi-Hahirote, um beco sem saída. E agora, para onde nós vamos? Até aí não tem nenhum problema. O problema é que quando eles olham para trás, eles estão vendo Faraó vindo com seus carros, cavalos e cavaleiros. Faraó deu um estralo nele e falou, peraí, os escravos estão indo embora, é eles que movimentam a economia, é eles que movimentam todo o trabalho braçal aqui, é eles que mantêm o Egito funcionando e ainda estão levando ouro, prata e bronze, peraí, vamos atrás deles de novo. Ai. Isso acontece muitas vezes. Você vai para o encontro, decide viver com Jesus, quer viver uma vida com Ele, você já está liberto, mas o diabo sempre envia alguém lá do Egito para querer te fazer voltar para trás. Sempre vem uma situação do mundo, lá do Egito, para querer dizer para você, ei, não vale a pena, volta para trás. Ai. Uma das coisas que acontece de forma recorrente na vida dos novos cristãos é surgir pendências do passado. Agora você está em Deus, agora você está indo para a igreja, mas e aquele assunto lá? E aquele negócio lá que tinha que ser resolvido? E aquele problema lá? Lembra que você errou lá atrás? E aí? Não é para você retroceder. É para você confiar que o Deus que te tirou do Egito, Ele vai te conduzir à terra prometida. Ele vai te levar à terra da promessa. Ei, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não vai ficar nenhuma pendência para trás sem ser solucionada. Ei, você vai chegar em uma estação da sua vida que pessoas vão querer dizer, ei, ele está vivendo isso, mas é por causa disso, e aquele negócio, e aquilo. E aí quando forem olhar para a tua vida, na verdade, vão ver que todas as pendências do passado foram resolvidas. Não vão ter o que te acusar, porque você permaneceu e todas as pendências foram resolvidas e sanadas. Se você recebe, diga amém. Escuta o meu. Mas o Egito sempre quer vir. Preciso de ti. Israel saiu do Egito. Faraó não aceitou, perdeu o domínio.
Ele persegue Israel, carros, cavalos, exército. Está parecendo um fim. O povo está dizendo, a gente deveria ficar no Egito, porque lá tinha lugar para nós sermos enterrados. Lá nós tínhamos sepultura. E agora? Vamos morrer aqui? Diante desse beco sem saída? Mas o que eles não estavam entendendo, que aquela perseguição era para produzir um milagre. Ai, 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 ai. Talvez você entrou aqui e entendeu que as perseguições que você tem sofrido no passado não tem a ver com seus erros. Você já entendeu. Talvez você entrou aqui e está sendo perseguido e nem sabe por quê. Por que tanto ataque? Por que tanto levante? Por que tanta coisa? Ei, escute, deixa eu te dar uma notícia nessa manhã. Talvez essa perseguição é Deus produzindo um novo milagre na sua vida. Essa perseguição que você está enfrentando é Deus dizendo, eu estou preparando um cenário para produzir um novo milagre, um milagre que não foi visto por ninguém ainda. Ai, 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 ai. Eles estão diante de um beco sem saída. Ei, o povo começa a reclamar, a gente devia ter ficado no Egito. E aí Moisés clama a Deus, e Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? O que você tem nas mãos? Ai, ai. O que você tem nas mãos? Toca nessas águas. Quando Moisés toca no mar, ei, aquela perseguição, na verdade só foi para produzir um milagre gigantesco. O mar vermelho se abre e o povo começa a passar em terra seca. Eu declaro essa palavra profética sobre a tua vida, que no meio dessa perseguição, portas vão se abrir, novos acessos, milagres sobrenaturais. Você vai pisar em terra seca, você vai passar por essa fase em segurança, porque é o mesmo Deus que te tirou do Egito, é o Deus que vai abrir caminho em meio ao deserto, é Deus que abre mar em meio à perseguição. Se você quer, diga amém. Eu creio, eu recebo. Ei, escute. Muitas vezes a perseguição nos coloca no lugar que Deus queria nos colocar. Alguém comigo? Muitas vezes a perseguição é Deus nos colocando no lugar. Assim, ó. Me explica melhor. Ei, todos estavam ali no beco sem saída. Todos estavam ali diante. Na frente tinha o mar vermelho, atrás tinha morte vindo. Exército, carros, cavalos, cavaleiros. Escute. Aí Deus está assim, esperando. É agora. Agora. Toca, Moisés! Abre. Aí o povo está passando. Mas, detalhe. O exército não retrocedeu. Alguém aí comigo? Eu quero que você entenda o sentido profético dessa mensagem nessa hora. Ei, o exército não ficou parado. O povo atravessa e o exército entra. A perseguição continua. Você está vivendo o sobrenatural e a perseguição continua. O inimigo está vindo, o inimigo está vindo. Ei, mas Deus espera o momento certo. Todo o seu povo sai do mar vermelho. Agora Deus espera o momento certo. Todo o exército entra, carros, cavalos e cavaleiros, está dentro do mar. E aí Deus faz o quê? Agora toca, o mar fecha. Ai, 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 ai. Todos os inimigos de Deus ali morreram diante dos olhos de Israel. Ai, ai. Pastor, o que você está querendo dizer? Que pelo Egito eles não foram mais perseguidos. Que pelo Egito eles não foram mais perseguidos. Sabe o que é isso? Existem perseguições e você pega se você crê. Existem perseguições que vão te empurrar para o cenário, para o lugar certo. Do que? De você experimentar o sobrenatural. Mas não é só para experimentar o sobrenatural. É para Deus encerrar um ciclo que nunca mais vai voltar a existir na tua vida. Deus estava dizendo, eu acabo com os egípcios agora, porque pelos egípcios vocês nunca mais serão escravizados. Eu declaro sobre a tua vida
que ciclos de perseguição, ciclos de escravidão, ciclos de problemas emocionais, ciclos de escassez financeira, ciclos de contendas e brigas, ciclos de vícios na família, esses ciclos estão sendo enterrados, estão sendo afogados a partir dessa manhã profética. Se você crê nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita, em nome de Jesus. E você vai perceber que isso você não viveu mais. Nós olhamos para algumas coisas da nossa vida e falamos assim: nunca mais eu vivi aquilo. Meu Deus, eu nunca mais passei por aquilo. Aí, alguém aí comigo? Alguém aí comigo? Alguém aí comigo? Vou liberar uma palavra aqui. Pega se quiser. Nunca mais eu atrasei meu aluguel. Nunca mais tive problema com carro sendo apreendido. Nunca mais teve gritaria dentro da minha casa. Nunca mais senti cheiro de cigarro, de droga na minha casa. Nunca mais vi pessoas bêbadas, alcoólatras, violentas na minha família, na minha casa. Nunca mais eu vi problemas emocionais afetando a minha família. É um ciclo que se fecha para nunca mais você viver isso outra vez. Se alguém crê, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Ei, qual era o problema? Era o filho viciado, era o marido viciado. Nunca mais houve vício. Qual era o problema? Era a pessoa, nunca mais houve alcoolismo. Era dívida, nunca mais teve dívidas assim. Assim não, veio outras depois. Alguém comigo? Eu acho que eu não consigo terminar. Se coloque de pé, por favor. Existe um terceiro e um quarto nível de perseguição durante a nossa jornada. E nos próximos domingos eu vou falar sobre isso. Primeiro nível de perseguição, por causa de atitudes erradas, decisões erradas. Segundo nível de perseguição, o mundo, o Egito, querendo nos alcançar outra vez. E agora você se converteu? Está andando assim, com esse carro? Quando você fazia as coisas erradas, estava melhor. E agora? Tu não tem nem dinheiro para comer naquele restaurante que você comia quando estava no mundo? Não é melhor você continuar com esse esqueminha, com esse negocinho errado? Deus não vai olhar para isso não. Seu pastor não está nem vendo. É o Egito perseguindo, sabe? Aramachique, bababá. Ei. A ex curtindo o Instagram. É tempo de bloquear a ex. Sabe, eu estou dizendo aqui, pastora Bia, algo que está vindo no meu espírito. Existem casamentos que estão à beira do precipício, porque não romperam com o sistema do passado. Ainda tem ex seguindo, ainda tem curtidinha, ainda tem... Ei, rompe. Ei, mulher, não aceite isso. Para começar, se teu marido tem uma senha no celular dele que você não tem, ei, esse mato tem coelho. Alguém comigo? Ei, marido, se a tua mulher tem uma senha que você não tem, sua cabeça pode estar pesando e você nem... Mas é meu celular, é a minha vida privada. Quem tem esse tipo de linguagem está escolhendo a privada de vida que quer ter. No casamento não tem isso, queridos. É uma só carne.
é uma só carne. Ei, eu estou falando para gente madura. Eu estou falando gente que vai viver um casamento saudável. Eu estou falando para gente que vai ser uma referência de casamento para os seus filhos, uma referência de matrimônio para as gerações. Rompa com o ciclo do passado. Eis, não tem contatinho no WhatsApp não. Oi, bom dia, como que você está? Quer falar comigo? Vai falar com a minha mulher. Ah, eu quero uma ajuda, pastor. Então procura a pastora Andressa. Aí agora eu vi que você mudou de vida, é evangelista. É, e a minha esposa também, fala com ela. Aí, alguém aí comigo, alguém aí comigo, alguém aí comigo. Rompa, não deixa mais o Egito tentar assolar a sua vida agora. Não deixa mais o Egito ter acesso àquilo que você está vivendo agora. Você está em uma jornada em direção à terra da promessa. Você está indo em direção à terra prometida. E Deus em cada fase vai romper e vai sepultar ciclos do passado. Essas perseguições têm propósito. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Ele. Eu não sei se você está passando por algum tipo de perseguição, mas adora Ele, entenda que tem propósito aí. Essa perseguição, esse levante, não é para te paralisar. Essa luta não é para te sucumbir. Esse processo não é para te impedir de ver o que Deus prometeu. Pelo contrário, é o cenário que Deus está construindo para produzir milagres. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Nós precisamos de Ti, Senhor. Como terra seca. Você sabe o que Deus ama? Deus ama ouvir de um filho dele. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu só confio em Ti. Distante de Ti, Pai, eu dependo de Ti. Deus ama escutar isso nos seus filhos. É alguém clamando e dizendo: Deus, só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor para me sustentar nesse processo. Só o Senhor para me manter de pé nessa perseguição, nessa luta, nessa batalha. Só o Senhor. E é Deus ouvindo e dizendo para os anjos: vai lá, posso esquecer. vai levar a resposta. Por quê? Porque o meu filho está dependendo de mim. Porque o meu filho diz que não está confiando na força do braço, não está confiando em pessoas. A confiança dele em primeiro lugar está em mim. Ele está dependendo de mim. Vai lá e leva a resposta. Tua misericórdia. Deus ama ouvir isso dos seus filhos. Pai, eu preciso de Ti. Como Pai, eu dependo de Ti. Se compadece dos filhos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Assim Tu me amas. Ei, nós não estamos correndo uma corrida em vão. Nós não estamos dando soco no vento. Nós estamos em direção ao alvo. O alvo é Cristo. Nós estamos em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós precisamos de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Sim. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Nós precisamos de Ti. Você consegue dizer isso ao Senhor nesse momento? Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena, Senhor. Escuta o meu clamor. Preciso de Ti. E as lutas vêm. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou deixar.
quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Em todo e qualquer momento, em todo e qualquer Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão, procura me cegar. Eu não vou, Senhor, desistir. Ajuda-me, Senhor, contigo até o fim. Vamos declarar mais forte as lutas. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Mas elas não vão conseguir, elas não vão. mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Vamos, declare isso. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, preciso de ti. Distante de Eu não ti, sei Senhor, se tem alguém que entrou aqui nessa manhã, talvez estava longe da presença de Deus, vale a pena. talvez você se frustrou ao longo do caminho, talvez as perseguições te fizeram parar, roubaram a sua fé, mas você reconhece que só com Ele você vai conseguir ter êxito, que só dependendo de Deus você vai conseguir viver o propósito que Ele tem para você. Só com Ele você vai conseguir sair de todo e qualquer tipo de situação. Só na presença dEle.